no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, membro do Núcleo de Estudos Constitucionais da Universidade Estadual de Maringá e pesquisador nas áreas de controle concentrado de constitucionalidade e hermenêutica constitucional. Ele é coautor do livro Constituição Aberta e Controle de Constitucionalidade, Haber, Democracia e Algumas Indagações. Então, sem mais delongas, que a gente já está até um pouquinho atrasado, eu passo a palavra para o nosso palestrante. Cumprimento ele, é um prazer te ter aqui, tá bom? Fica à vontade. Bom, primeiramente, boa noite a todos. A gente pede perdão aí pelo atraso, né? A gente teve alguns problemas técnicos, principalmente com a questão do som, mas acho que agora a gente consegue tocar a nossa palestra. Gostaria de agradecer o convite do Caluta, ao pessoal da UEMA. Agradeço principalmente por vocês abrirem mão de uma quinta-feira à noite, que é um dia super quente aí no Brasil inteiro, e estarem aqui prestando um pouco de atenção no direito constitucional. Bom, o que eu vou falar basicamente, quando eu fui procurado por vocês, era para tratar sobre a questão de direitos fundamentais. A gente começou a discutir sobre o que a gente falaria. E me pareceu um tema muito relevante, a evolução que o pensamento do Peter Heberle teve desde então. Eu vou começar pela apresentação, na verdade, do Heberle, mas o que me motivou a falar sobre ele primeiramente, a maneira como essa evolução que ele teve na jurisdição constitucional e a maneira como ele foi introduzido na jurisdição constitucional brasileira especificamente, como ela chegou até aqui, como ela está e as implicações que a gente tem, os desafios que isso tem gerado para a gente na questão principalmente do controle de constitucionalidade e a ligação que isso tem, obviamente, com os direitos fundamentais, que tem sido o mote aqui do simpósio de vocês. Se a minha fala estiver muito rápida, eu peço para que vocês me avisem, eu costumo falar um pouquinho rápido, ou se estiver muito baixa, e a gente vai se acertando, ok? Bom, o Peter Heberle, ele é um constitucionalista alemão, e ele está vivo até hoje, inclusive, já esteve até no Brasil algumas vezes. Tem muita da influência dele também, quando a gente acha na obra, principalmente do Gilmar Mendes. Ele tem um livro de controle de constitucionalidade de Gilmar, não sei nem que edição que está, mas é um livro bem famoso, e que dá para ver que o Gilmar cita bastante ele. E ele tem uma das principais obras que foi traduzida aqui para o português, é uma obra que foi cunhada por ele em 75, e o Peter Heberle, ele tem uma ascensão muito grande no direito constitucional germânico, principalmente, a gente pode até ver, por exemplo, que o orientador do doutorado dele em 1961 foi o Konrad Hess, que tem um nome de uma grande importância no direito constitucional alemão, e desde então o Heberle tem se destacado, ocupa uma posição de docência nas universidades alemãs, e é um doutrinador que o que me chama muita atenção na sua obra é a maneira como ele coloca elementos muito interessantes no direito constitucional que não estão propriamente ligados à dogmática jurídica. Por exemplo, ele tem um livro que é bem interessante sobre bandeiras, ele faz uma ligação entre bandeiras e o Estado constitucional. Ele tem um livro chamado Estado Constitucional, no qual ele trabalha muito a questão da utopia e a importância dela para o direito constitucional. E, enfim, ele traz uma série de elementos, que eu diria, sociológicos e culturais para o direito constitucional, e isso tem uma grande importância quando a gente começa a pensar em jurisdição constitucional, quando a gente pensa em controle de constitucionalidade. Tá. O grande conceito que nós vamos... Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o conceito do Heberle, depois eu entro nas questões das indagações para a gente dar uma leve problematizada. Prometo não me alongar, não vai durar mais do que meia hora, será bem rápido. E aí, depois, se vocês quiserem, a gente pode tirar umas dúvidas e bater um papo. Beleza? Então, vamos lá. Um dos conceitos mais importantes para a gente entender o Peter Heberle é o conceito de Constituição enquanto processo. Enquanto processo, não no sentido processual, enquanto processo em algo em formação. O Heberle ele parte de uma premissa de que a Constituição, mesmo enquanto um texto escrito, não é um texto acabado. Ele é um texto em constante mutação. E ele usa um termo até que um termo que ficou mais famoso em inglês do que em alemão, que é o Law in Public Action. Então, ele coloca que a Constituição do Estado ela é muito mais do que um texto rígido. Ela é o próprio direito numa vida pública. E a maneira como isso acaba resvalando no direito constitucional e no controle constitucional tem uma grande importância, principalmente porque a Constituição, então, para o Heberle, não é só, além de não ser só um texto escrito, é mais do que isso, ela é um fenômeno cultural. Então, isso
fica bem nítido, por exemplo, na obra dele chamada O Estado Constitucional. É um livro que, salvo engano, não foi traduzido para o Brasil, mas até pouco tempo atrás você conseguia achar ele na versão em espanhol no site da Universidade Nacional do México, a UNAM. Eles tinham um convênio e ele acabou cedendo os direitos autorais, então estava tudo livre lá para quem quisesse ler. Não sei se ainda existe, mas vale a pena ter acesso. É um livro muito interessante, principalmente porque ele coloca essa questão, a ênfase na questão sociológica do direito constitucional e a importância da Constituição enquanto fenômeno cultural, que vai ser muito importante para a teoria principal dele, que foi objeto dessa minha pesquisa, que eu fiz durante alguns anos da faculdade, depois na monografia de conclusão de curso, que é o método concretista da Constituição aberta, que eu comentei com vocês logo no começo, que ele surgiu em 1975, e ele acabou vindo para o Brasil um pouquinho depois, salvo engano, a primeira tradução dele para o Brasil foi de 91, era de uma editora que provavelmente vocês não conhecem, que vocês são super novos, é uma editora lá do Rio Grande do Sul, que ela era famosa por fazer os livros chamados Livros da Capa Verde. Então, eram livros simplesmente que só vinham o título e a capa verde. E ela publicava vários clássicos da literatura jurídica. Então, um deles foi, salvo engano, do Calamandrei, eles publicaram também. Enfim, publicaram uma série de clássicos da literatura jurídica. Não sei nem se eles existem ainda, precisava até chegar essa informação. Mas eles que trouxeram para o Brasil a primeira tradução da Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição é basicamente a teoria do Hebel, no qual ele condensa todas essas ideias que eu passei para vocês no começo a respeito da Law in Public Action, do direito enquanto fenômeno cultural e da Constituição enquanto processo. Por quê? Ele condensa todos esses elementos e os coloca dentro do controle de constitucionalidade, ou seja, dentro da jurisdição constitucional. O Hebel passa a dizer o seguinte: olha, a Constituição, como não é um texto rígido, estanque, e como ele é um processo, além de tudo cultural e não só jurídico, não pode ser interpretado somente pelos juízes. Aqui no nosso caso, quando a gente vai falar de jurisdição constitucional estrito sensu, principalmente por falar em controle objetivo de constitucionalidade, não poderia ser interpretada só pelo STF, pelos seus ministros. Ele diz que a Constituição, como ela é um ser vivo e é um ser que vive de um fenômeno cultural, ou seja, se renova e se retrocede, vai, enfim, todos os dias, ele mostra que essa gama de interpretação ou essa abertura da hermenêutica funcional deveria ser algo público. Então, ele busca inserir dentro da jurisdição constitucional e dentro do controle de constitucionalidade elementos mais sociológicos e culturais. Ele então chega na conclusão que, olha, a Constituição não é um texto fechado, a Constituição não pode ser interpretada somente por juízes, então eu tenho que colocar elementos sociais de interpretação na Constituição e tenho, além de tudo, de permitir que a esfera pública, e esse é um conceito muito importante que a gente vai encontrar na obra do Peter Hebel, tenha aptidão de, no mínimo, se manifestar no controle de constitucionalidade. Como eu digo, esfera pública, é aí que a gente entra também na ideia que nós vamos tratar depois, quando eu vou falar um pouco da aplicação pragmática do pensamento do Peter Hebel que a gente tem no direito constitucional. Bom, só para dar mais uma entradinha aqui na questão teórica, antes de entrar na questão prática, o Peter Hebel também tem como eu falei desse livro para vocês, do Estado Constitucional, ele trabalha com uma ideia que me parece muito rica e até um pouco criativa, que ele chama de pensamento das possibilidades. Ele parte do princípio de que, como a Constituição e como a ordem constitucional está sempre em mutação, eu tenho que interpretar também o texto constitucional sempre a partir de possibilidades. Então, uma ideia, por exemplo, de interpretação gramatical é inconcebível para o Hebel. Ainda que o texto possa ser um limite da interpretação, ele coloca que, como a Constituição está aberta à esfera pública, e essa esfera pública tem a aptidão de interpretá-la também, tanto quanto os intérpretes oficiais, que aí, no nosso caso seriam tanto os juízes ordinários, quando a gente está tratando do controle subjetivo de constitucionalidade, quanto o Supremo Tribunal Federal no controle objetivo, ele coloca que a Constituição tem que estar sempre aberta a possibilidades. Possibilidades interpretativas, além de que, óbvio, encontrando um certo limite no texto, como uma barreira que poderia ser superada, mas sempre como uma possibilidade.
E nesses quesitos, quando a gente vai voltando, então a gente pode fazer um certo fio e chegar em alguns conceitos que são bem importantes para ele, que é o conceito de mutação constitucional, de política constitucional e de utopia constitucional. E tudo isso me parece muito relevante quando a gente vai falar de direitos fundamentais. Por quê? Se a gente começar a analisar o histórico da nossa interpretação do Supremo Tribunal Federal, a partir da jurisdição constitucional e uma série de avanços que a gente teve na jurisdição constitucional na concreção desses direitos fundamentais, a gente pode reparar que boa parte deles começou a partir de uma mutação constitucional. Mutação, como vocês já sabem, né, não é uma alteração formal do texto constitucional, via emenda constitucional, mas é uma alteração do ponto de vista de interpretação, principalmente a interpretação que a Suprema Corte acaba dando para a Constituição. E isso é interessante porque isso nos leva diretamente ao próprio modelo de Constituição enquanto processo que o Peter Hebel acaba cunhando, né? Porque, veja, a gente só pode dizer que há um texto que se muta, ou seja, que é alterado sem se alterar a sua redação, a partir do momento que eu entendo que o texto constitucional tem aptidão de se alterar a partir de um viés interpretativo, muito mais do que um viés de lege ferenda, vamos dizer assim. A gente pode pensar uma série de exemplos, né, de mutação constitucional. Um exemplo que é, inclusive, que eu brinco que foi uma das milhares de mutações constitucionais pela qual a gente passou e a jurisprudência do Supremo é um grande vai e volta, a gente pode pensar na questão da prisão em segunda instância, né? Logo que foi promulgada a Constituição, o texto constitucional é bem claro lá, prisão após segunda instância, tudo mais. Veja que a gente só foi ter a primeira decisão dizendo que a prisão só seria após o esgotamento dos recursos muito tempo depois, foi lá para frente de 2000, não me lembro se foi 2012 ou 2015. E aí depois a gente teve toda a mudança de novo, a questão Lava Jato, e todo esse impacto que a gente teve na jurisdição constitucional, que também reflete um pouco a ideia do Peter Hebel. Veja, uma série de mudanças que a gente teve na interpretação sobre direitos fundamentais, como a direito à liberdade de ir e vir, partiram de uma mudança não no texto constitucional, mas de uma mudança quase que sociológica, né? A gente passou, por exemplo, por um período de maior combate à corrupção, ou então, enfim, um suposto maior combate à corrupção, e fomos levados o quê? Para uma interpretação de que, não, a gente pode prender sim, aquele dispositivo constitucional não quer dizer que só pode prender, e aí depois agora a gente teve essa mudança recente, voltando para aquela interpretação. Veja que tudo isso foi feito sem nenhuma alteração do texto formal. E isso casa bem com a ideia do Hebel de que a Constituição é um processo vivo, e isso entra também na ideia dele de política constitucional. Ou seja, ele concebe, e um pouco fugindo aí dos constitucionalistas mais tradicionais, de que a Constituição também está submetida a um projeto político de interpretação. E ele não vê um problema nisso, ele encara a Constituição também como, além de um texto normativo, um texto sujeito a um debate político, um enfrentamento político, e isso não desnatura a Constituição. Pelo contrário, ele entende que isso é saudável e que isso faz parte do jogo constitucional e da própria concepção da ideia dele de Constituição como law in public action. Né? E isso também entra no ideal dele de Constituição como utopia. Se a gente parar para pensar numa série de garantias e direitos fundamentais que estão previstos lá na Constituição, nós vamos chegar numa conclusão que nem tudo ali é realizável de imediato, né? A gente tem uma série de garantias, como direito à moradia, direito à alimentação, direito a transporte, que não precisa ser nenhum gênio, né? Basta a gente sair pelas cidades e ver que tem uma série de garantias e direitos não concretizados, né? Principalmente se a gente pegar, por exemplo, a questão do combate à pobreza, a combate à desigualdade, vivemos no segundo país mais desigual do mundo, e isso não torna a Constituição nula. Ele trabalha com essa ideia, ele coloca que a ideia de uma utopia na Constituição é uma ideia interessante, porque ela serve muito mais como um norte do que enquanto um projeto normativo propriamente dito. A questão é como os governos, e aí isso trabalhando com o processo eleitoral e tudo mais, vão legitimar e vão dar concretude ao texto constitucional. E como a própria esfera pública, enquanto intérprete da Constituição, também tem capacidade de influenciar por meio da jurisdição constitucional a concreção desses direitos. Mas veja que tudo isso entra no conceito dele e vai se fechando a partir da ideia de Constituição enquanto um pensamento de possibilidades, a Constituição enquanto uma mutação constitucional constante, enquanto uma política constitucional, enquanto uma utopia, e também enquanto um pensamento de possibilidades. Bom,
seguimos. Se a gente for pensar em que tudo isso parece muito teórico, a gente vai ver que não. Se a gente parar para pensar na lei que regula o processo das leis de tanto da ADI quanto da ADC, da ADO, enfim, de todas aquelas legislações que tratam das ações de controle de constitucionalidade, e aí a gente está tratando mais especificamente do controle objetivo nesse momento, né, do controle concentrado, a gente vai ver que existe uma série de mecanismos, e é por isso que eu falo que bastante coisa do pensamento dele o Gilmar Mendes acabou trazendo para cá, e o Gilmar teve uma grande influência no texto dessas leis, né, na regulamentação legislativa desses instrumentos constitucionais, a gente vai ver uma série de elementos que acabam concretizando a ideia dele de esfera pública, ainda que não de uma maneira tão ampla como ele coloca no pensamento dele, mas a gente vai ter, por exemplo, as audiências públicas, que foram uma novidade. Salvo engano, a primeira que a gente vai ter foi a questão tratando dos... Agora me deu um branco aqui, mas é aquela que tratava dos fetos, exatamente. A dos fetos, não a do anencefalo, a anterior, que tratava que, enfim, se não me engano, era a lei de genoma. Enfim, bom, a gente teve depois uma série de outras discussões envolvendo audiências públicas, inclusive do feto anencefalo, e a gente vê que nessas audiências públicas, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver, ou recomendo, são bem interessantes, elas são basicamente debates, como a gente tem um debate aí para a eleição do centro estudantil, que vocês devem ter todo ano, para eleições para reitor, enfim. São debates muito interessantes. Geralmente é sorteado o ministro relator. É aberto um prazo para que pessoas que vão falar contra, vão falar a favor ali da tese em debate na ação direta de inconstitucionalidade, na ação declaratória de constitucionalidade, possam apresentar seus pontos de vistas. E a partir disso é feito literalmente um debate, né? É uma abertura a uma esfera pública na qual a gente tem pessoas alheias à jurisdição constitucional que entram em debate na própria Suprema Corte, endoprocessualmente, né? Porque isso se dá dentro de uma ação direta de inconstitucionalidade, dentro de uma ação declaratória de constitucionalidade, e a partir dela a gente vê uma influência de uma esfera pública de pessoas geralmente especialistas no tema, mas não são pessoas ligadas necessariamente à área do direito. Por exemplo, na que tratava dos anencéfalos, salvo engano, houve até mesmo diversos religiosos que foram falar e apresentar sua concepção de vida a partir do preceito religioso. A gente teve cientista que falou, olha, não, a vida para a gente começa a partir de tantos dias da nidação. O religioso, alguns grupos foram falar, olha, não, na nossa religião é pela concepção, algumas outras religiões não, é a partir de tantos dias, que é quando o anjo Gabriel vai só para a alma do bebê. Enfim, a gente teve uma série de experiências ali que são muito interessantes porque eu acho que elas enriquecem. Primeiro que hoje em dia, se a gente parar para pensar que a gente vive uma sociedade tão polarizada, é muito difícil a gente dar ouvido para quem a gente não concorda, né? Isso, a gente chegou num ponto de polarização que é bem lamentável nesse ponto, até de uma certa incapacidade de conviver com diferenças, e que eu vejo que esses mecanismos, querendo ou não, trazem uma certa legitimidade, uma certa possibilidade de que pontos de vista diferentes sejam, de fato, levados a sério, ainda que não sejam, do ponto de vista processual, ganhadores, né? Se bem que não dá para falar bem ganhador e perdedor num processo objetivo de controle de funcionalidade, mas, enfim, a gente teria uma tese ganhadora. A gente tem também a possibilidade, que também está prevista na lei, de consulta a peritos. Veja, se a gente está falando de um processo objetivo de controle de constitucionalidade, a gente, em tese, não tem lide, né? Como a gente pensar num processo comum ali, fulano versus cicrano, e que a pessoa quer a sentença, vai ser procedente, isso, aquilo. Quando a gente está tratando de um processo objetivo de controle de constitucionalidade, a questão a lei é ou não inconstitucional. Não existe uma lide propriamente dita naqueles moldes que a gente tem no CPC ou numa lide ordinária. Então, mas mesmo assim, a lei prevê que a possibilidade que o relator e o próprio Supremo Tribunal Federal escute peritos naquela área que possam dar uma opinião sobre a questão. E a gente tem ainda, que depois a gente acabou tendo até uma extensão formal disso para o processo comum, na positivação expressa no CPC de 2015, que é o amicus curiae, que é o mais famoso de todos, que todo mundo já ouviu falar, da importância deles no processo objetivo de controle de constitucionalidade, que é basicamente o quê?
São grupos de interesse, do mais variados possíveis, que entram numa ação direta de constitucionalidade, ou seja, participam de um debate da jurisdição constitucional e têm aptidão no quê? Basicamente é o que o Heber falou, é uma esfera pública que entra aqui, vai mostrar sua versão, vai dizer, olha, essa lei é constitucional por isso, ou essa lei é inconstitucional por isso, ou aqui a gente tem uma omissão inconstitucional em razão disso ou daquilo. Pode parecer que não, mas a importância do amicus curiae é muito relevante. Eu cito como exemplo uma que eu acho que foi uma das melhores que eu já vi, que foi quando o ministro Barroso, na época que era advogado ainda, foi falar na qualidade de amicus curiae, ele representava, se não me engano, uma associação, no caso das uniões homoafetivas. Ele começou, inclusive, citando, acho que um poema do Oscar Wilde, que era bem bonito, e foi uma explanação muito interessante, assim, e deu para ver que teve um impacto bem positivo ali na corte, quando você vê até na cara dos ministros, assim. E o Barroso sempre foi um cara também que tem uma oratória muito boa, enfim, ele sabia como convencer as pessoas. E eu acho que logo uns 2 anos depois ele acabou sendo nomeado pela Dilma para uma das vagas que abriu no Supremo Tribunal Federal. Mas a gente tem milhares de outros exemplos da influência do amicus curiae no controle objetivo de constitucionalidade. E agora no CPC 15 a gente teve a positivação expressa disso também no papel nas lides subjetivas, inclusive naquelas que também é exercida a jurisdição constitucional, quando a gente tem, por exemplo, um recurso extraordinário debatendo a constitucionalidade de um tema. A gente tem a possibilidade que hoje em dia um grupo de pressão, eu não gosto muito desse nome grupo de pressão, porque parece que é algo negativo, né? Um grupo de interesses, acho que ficaria até mais adequado, mas usem o nome que vocês quiserem. Vão lá e, olha, não, a gente tem um interesse, a gente acha que a gente tem que participar dessa discussão, porque o nosso ponto de vista é relevante, a gente tem tais argumentos, e isso é muito interessante, que também é mais uma prova de que, como o pensamento do Peter Headley, de que a Constituição ela é aberta, então por isso que ele usou inclusive esse termo, sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Veja que quando cada uma dessas pessoas, seja um participante de uma audiência pública, seja um amicus curiae, seja um perito especializado no tema, seja inclusive no processo objetivo, seja no processo subjetivo de controle de funcionalidade, ou seja, na jurisdição constitucional em um sentido amplo, exercem esse papel, acaba que a gente vê a possibilidade de uma aplicação prática do pensamento do Peter Heberley. E isso tem um impacto grande na questão dos direitos fundamentais, principalmente porque a partir da jurisdição constitucional que nós temos a maioria da definição do que é ou não um direito fundamental. A gente pode ver, por exemplo, no julgamento das diversas ADPFs que a gente já tramitou aí pelo Supremo, o Supremo se debruçando sobre o assunto. Não, isso é direito fundamental, isso não é direito fundamental. E em todos esses casos, o caso, por exemplo, do anencefalo mesmo, do aborto anencefalo, se deu numa DPF, por exemplo. Houve uma definição, olha, a gente está diante de um caso de um direito fundamental da mãe ou de um feto anencefalo? E aí essa foi a discussão, todo mundo já sabe o que aconteceu, acabou se definindo como mais uma hipótese de aborto legal no Brasil, a ideia dos fetos anencéfalos. Então, eu só queria citar esses exemplos para que vocês tivessem a ideia de como essa discussão do papel da esfera pública, que parece ser uma discussão muito teórica, né, quase sociológica, quando a gente vê o pensamento do Peter Heberley, ela acaba extravasando um pouco, tendo uma aplicabilidade prática na jurisdição constitucional brasileira. E agora ela chega, e esse é um ponto que eu queria trazer de discussão para vocês, que é um ponto que eu tenho refletido atualmente, até que ponto, principalmente agora que a gente vive numa sociedade tão polarizada e tão... Eu não saberia dizer qual seria o termo mais correto para dizer isso, mas uma sociedade em que o populismo tem predominado, a gente vê isso tanto no Brasil como nos Estados Unidos, aliás, na América Latina toda, a gente tem visto um certo crescente do populismo, como essa esfera pública não seria contaminada por isso? Porque, veja, a gente está falando aqui tudo numa situação de padrões normais de temperatura e pressão, vamos dizer assim. Como a gente garante, por exemplo, que o populismo, que a gente já sabe que conseguiu eleger, por exemplo, diversos governantes, não tem a capacidade, por exemplo, de influenciar publicamente a jurisdição constitucional? Porque se a gente partir de uma ideia clássica do direito constitucional pós-Segunda Guerra, é o quê? Que a jurisdição constitucional ela tem um atuar, um modo de agir contra-majoritário. Ou seja, ela age contra a maioria a partir do momento que
para você garantir um direito fundamental, é muito comum que você acabe tendo que agir contra a maioria, contra um pensamento dominante. Vamos dar um exemplo bem banal, pena de morte. Acho que se a gente fizer hoje um plebiscito, qualquer votação aqui no Brasil, ganharia 99% dizendo não, temos que ser a favor da pena de morte. Né? A gente só tem o caso de pena de morte na Constituição, caso de guerra externa declarada, né? Então, basicamente, não tivemos nenhum caso ainda. Então, não temos, basicamente, ou praticamente, pena de morte. Vamos supor que nós colocássemos isso em votação. Então, tenho certeza que entre 90% e 99% dizem não, temos que ter pena de morte. Temos um limite para isso, né, que é uma garantia constitucional dizendo que não teremos pena de morte, salvo em guerra externa declarada. É um atuar o quê? Contra-majoritário de uma jurisdição constitucional. Então, ainda que o legislador ordinário, ainda que por emenda constitucional, veja, a gente está diante de uma limitação de reforma prevista lá no artigo 60, parágrafo 4º, tentasse, via emenda, colocar outras situações de possibilidade de pena de morte, não haveria essa possibilidade. E isso seria ainda barrado pelo Supremo Tribunal Federal, o quê? Numa atuação contra-majoritária da jurisdição constitucional. Essas seriam as situações normais, né? Agora, vamos pensar nessa influência que o populismo tem feito e como isso, a esfera pública, também influencia o Supremo Tribunal Federal. A gente pode pensar que, mesmo no caso da prisão em segunda instância, quando o Supremo voltou atrás na jurisprudência para dizer não, cabe prisão em segunda instância, ele sofreu uma série de pressões. Isso era nítido, que a sociedade, você pegava a mídia, você pegava, enfim, diversos setores dizendo não, a gente tem que voltar à eficácia, o sistema penal brasileiro. Veja como a esfera pública tem uma capacidade de influenciar nas decisões de jurisdição constitucional. E me preocupa, por exemplo, não sei se vocês tiveram acesso, recentemente o ministro Barroso deu uma declaração, não me lembro se foi num artigo, se foi numa palestra, que ele dizia que o Supremo também não age só num papel contra-majoritário, também age num papel catalisador das vontades. Se a gente parar para pensar numa sociedade cada vez mais polarizada, cada vez mais tendente ao populismo, será que de fato é saudável para a democracia, é saudável para a jurisdição constitucional e é saudável para a garantia dos direitos fundamentais que o Supremo haja como catalisador de vontades? Será que a gente já não tem um Congresso que faz isso mediante as eleições diretas, que elegem seus representantes e que já tem, então, portanto, uma representação daquela vontade? Será que a jurisdição constitucional também, mediante uma influência dessa esfera pública, estaria legitimada a atuar como um catalisador de vontades populares, ao invés de abandonar um pouco esse papel contra-majoritário? Essa é a indagação que eu deixo para vocês, porque me parece que nós temos que pensar numa defesa da atuação contra-majoritária da jurisdição constitucional, principalmente como um certo antídoto ao populismo. Eu acho que essa defesa, esse sentido é importante pela própria manutenção da democracia, do modelo como a gente ainda enxerga lá hoje. Óbvio que o próprio conceito de democracia também é dinâmico, ele sofre uma série de redefinições, nós estamos vendo isso hoje, e a gente vê isso o tempo todo na história, mas me parece que o modo como nós enxergamos a jurisdição constitucional e a questão da influência da esfera pública de uma Constituição aberta para uma garantia de direitos fundamentais, exige de uma Suprema Corte, exige de uma jurisdição constitucional um papel contra-majoritário. Ainda que isso gere toda uma argumentação de um déficit democrático, enfim, a gente sabe todos os problemas que existem numa jurisdição constitucional, que a doutrina se debate isso desde o surgimento de uma Corte Constitucional, desde o surgimento do próprio modelo de controle, né? A gente tem o próprio embate clássico entre o Kelsen e o Schmitt, dizendo quem deveria controlar, quem deveria ser o guardião da Constituição, né? Tem um texto famoso que debate essa questão, até recomendo a leitura para vocês. Mas eu gostaria só de terminar levando essa indagação para vocês e que vocês refletissem também sobre qual seria o caminho mais interessante, até mesmo partindo dessa reflexão que o ministro Barroso fez. Será que, de fato, a jurisdição constitucional, a Suprema Corte precisa, de fato, também atuar como um catalisador? Já não haveria um papel sendo exercido nesse sentido pelo próprio Congresso Nacional e pelo Poder Executivo, que também é eleito diretamente? A mim parece que não, me parece que quando adotamos um modelo de jurisdição constitucional tal como desenhado na Constituição, foi justamente para evitar esse tipo de papel para o judiciário.
mas estamos aí um debate muito aberto sobre tudo isso. Eu agradeço que vocês tenham me escutado até agora, e se tiverem algum tipo de pergunta, eu fico aberto para respondê-las. Eu, muito... Tá... Você me escuta? Sim. Tá. Foi esclarecedor, sério, de verdade. Eu achei o tema extremamente interessante, é um debate extremamente atual. E a gente recebeu... Deixa eu te explicar como é que funciona. A gente geralmente coleta as perguntas ou pelo chat do YouTube ou pelo direct do Instagram, porque como não tem como eles participarem diretamente, eu vou fazer a leitura para ti, tá bom? Eu acho que até essa daqui se relaciona com aquilo que tu falou sobre a gente estar vivendo, assim, em tempos muito populistas, assim, em tempos de que a cultura ela tem sido tomada por ânimos, às vezes, não tão democráticos e garantistas, né? A gente tem visto aí algumas faces mais obscuras da nossa democracia. Quando o povo fala, às vezes nem sempre ele fala o que a gente quer escutar. E ele pergunta justamente isso. Quais são as implicações que teria a gente adotar esse modelo de Constituição aberta para uma sociedade que ela não tem uma tradição constitucional? E eu vou aproveitar para complementar uma coisa que eu estava até pensando. O ministro Celso de Mello se aposenta. E aí o nosso digníssimo presidente da República já fez uma indicação. A gente sabe exatamente que tipo de valores políticos ele quer alinhar ali dentro daquela corte. Qual é o risco que a gente corre em ter uma Constituição aberta quando uma pessoa como o Jair Messias Bolsonaro indica uma pessoa para o Supremo? Acho que complementa com o que o nosso amigo perguntou. Entendi. Bom, de fato, o problema do populismo, ele gera até foi por isso que eu resolvi conversar com vocês sobre isso, ele gera uma certa fissura na ideia de participação popular. E veja, isso não se dá apenas do ponto de vista da jurisdição constitucional. Se a gente pensar do ponto de vista mesmo política eleitoral, vamos falar de eleições mesmo, se a gente pensar na influência que essa divisão política extremada, e a gente pode colocar a questão da desinformação e de polarizações extremadas geram até mesmo em eleições, né, de como grupos políticos vão formar a ocupação do poder, tanto executivo quanto legislativo, a gente vê que tanto a polarização extrema e o populismo geram uma sociedade um tanto quanto fissurada e até um pouco, não diria inorgânica, que não funciona direito, vamos dizer assim. Disfuncional, acho que seria o adjetivo mais adequado. E, veja, a sociedade aberta de intérpretes já existe. Apesar do Heber propor isso, me parece que ele muito mais descreveu um fenômeno social do que criou uma teoria. Porque, apesar dele sistematizar isso tudo teoricamente, se a gente parar para ler hoje em dia tudo que a gente tem e como a jurisdição constitucional se desenvolveu, essa sociedade aberta de intérpretes já existe. A questão quão aberta ela é, quais são os grupos que estão tendo acesso a ela. Não me parece que são os grupos menos favorecidos, pelo contrário, são os mais favorecidos. E grupos que, como até usei a expressão no começo, grupos de pressão que têm muito mais interesse e força de representação. E não à toa, por isso que a gente depende muito mais de estruturar e de se estruturar organicamente na formação de capacidade de influenciar também nessas decisões, e tudo isso passa por uma organização política também da sociedade. Então, do mesmo modo que, vamos usar como exemplo aqui um setor X, vai lá no Supremo e faz lobby, ou faz uma sua explanação, dizendo, não, essa lei aqui é constitucional, veja, não sei o quê, a gente tem que também ter, até para uma igualdade de debate, uma certa paridade de armas, que a sociedade se organize a ponto de ter também um outro setor falando, olha, não, isso aqui não é assim. Vamos pensar, por exemplo, na causa ambiental, que isso é muito comum lá no Supremo Tribunal Federal. A gente tem grupo de pressão do agronegócio dizendo, olha, não, essa lei é constitucional assim, 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 assado, mas o grupo de pressão, por exemplo, dos ambientalistas é muito mais fraco e mais deficiente nesse sentido. Então, essa sociedade aberta já existe e a questão é como as pessoas vão se organizar para que ela seja mais paritária, para que a gente consiga, de um ponto de vista democrático, que ambos os argumentos sejam considerados. Certo, El. Obrigado. E a outra pergunta que a gente teve aqui ele fala assim, na doutrina a gente estuda diversas concepções de Constituição, tal como o do Arbel, Kelsen, Schmitt. A gente pode estabelecer alguma semelhança entre essas diversas concepções? Elas são semelhantes em algum aspecto?
Eu não sei se eu entendi direito a pergunta. Você poderia repetir só para ver se eu não vou fugir muito na resposta? Eu acho que o que ele quis dizer é se as coisas que a Arbery está propondo, a gente encontra ali alguns caminhos de como ele chegou até lá em outros teóricos, eu queria que seja mais ou menos isso. Falou sobre outros teóricos. Se a gente pegar os dois grandes sistemas, né, tanto o embate de Schmidt e Kelsen, vamos pensar nesses dois. Provavelmente ele foi influenciado até por outras questões. Mas essas duas questões moldaram a própria ideia do guardião da Constituição. O Schmidt, por exemplo, colocava o guardião da Constituição estaria no executivo, mais ou menos. Não é bem isso, mas enfim, é meio que nessa linha. E Kelsen colocava numa corte constitucional, né, que era o grande projeto dele. A gente pode dizer que, de um ponto de vista, se a gente olhar um pouco mais sociologicamente, a proposta do Hebbel toca um pouquinho nas duas. Porque o Hebbel coloca que o Supremo Tribunal Federal, que a Constituição Federal, é um limite de interpretação, é um limite de controle. Veja, ele é um grande defensor da jurisdição constitucional, mas ele não nega que existam elementos sociológicos, elementos culturais, ou seja, elementos que estão fora do direito e que têm uma aptidão de gerar uma influência e de resvalar na interpretação da Constituição. Então, me parece que a gente pode dizer que ele bebe um pouquinho nos dois. Assim, não me parece algo meio estanque, tanto se a gente fosse pegar esses dois autores como exemplo, não me parece dizer que ele é mais isso ou mais aquilo. Eu acho que ele estaria um pouco mais próximo do Kelsen, na medida em que ele defende a existência de uma jurisdição constitucional, ou seja, de que o judiciário tem aptidão de fazer um controle de constitucionalidade, algo que o Schmidt não admitia. Mas veja que ele coloca um elemento, de um ponto de vista levemente popular, na jurisdição constitucional, que é meio que a ideia que fundamenta lá no fundo a ideia do guardião da Constituição no executivo. Então, deixa eu fazer uma ignorância aqui. Ele é posterior a esses dois autores que tu citou, sim, né? Sim, Tanto ele é bem posterior. O Hebbel, eu não me lembro bem quando ele nasceu, mas a tese principal dele é de 75, é bem posterior. 1975? 1975, exatamente. É bem próximo, na verdade, da gente, assim. Se a gente parar em termos históricos, é uma tese até recente. Assim. Certo. Eu só tenho a te agradecer, a gente não teve muitas perguntas além dessas duas, mas eu agradeço no nome do Centro Acadêmico pela tua presença, eu acho que todo mundo aqui ficou encantado. Eu agradeço a vocês pela oportunidade de conversar com vocês, fico muito feliz que vocês estejam desenvolvendo esse projeto. É muito legal ver que vocês têm um interesse acadêmico. Hoje em dia, a educação tem sido uma coisa muito desvalorizada e não tão benquista. Me alegra saber que vocês estão tentando mudar isso e eu até vi os outros temas que vocês debateram, são muito interessantes. Fico feliz que vocês tenham essa veia acadêmica aí com vocês. Obrigado, Léo. Obrigado mesmo. É nossa intenção continuar iluminando esse mundo aí com esses debates. São questões extremamente interessantes. A gente agradece, foi extremamente esclarecedor. Obrigado pela disposição de tratar disso com a gente. Eu agradeço a vocês. Tenham todos uma boa noite. Obrigado. Agradeço a todo mundo que participou até aqui. Tchau, tchau. Eu agradeço a todo mundo que participou até aqui. O segundo ciclo de palestras se encerra hoje. Infelizmente, a gente só vai voltar com esse projeto ano que vem, então aguentem aí a saudade. 2021 tem mais ciclo de palestras estudantis com temas mais interessantes para vocês. Então, a todos uma boa noite. Os certificados estarão disponíveis semana que vem. Obrigado. Até mais, gente. Tchau, tchau.